Meus caríssimos alunos, estamos a abrir mais uma aula, mais um encontro nosso no 7º módulo a respeito do sonho. Faremos a semelhança de ontem, 2 movimentos, 2 artigos, 2 mapas mentais, e o nosso foco é o sonho. Aqui, breves considerações. Sonhos, o lugar dos desejos, evidentemente estamos a falar a partir da teoria freudiana, lugar de desejos, mensagens que nos chegam através do sonho do inconsciente. Ali se apresentam desejos proibidos, se apresentam expressões simbólicas, se apresentam distorções, traços de nossas ambições, se apresentam os medos, emoções, traumas, conflitos internos. Vejam quantas informações nós temos a partir da experiência do sonho. Daí a sua importância. Importante lembrar que cada sonho, ele se circunscreve ao contexto pessoal histórico de quem está a sonhar. Cada sonho é único e os significados sempre pessoais. Evidentemente, um pouco na visão de Freud e muito mais na visão de Jung, onde Jung falará dos arquétipos e dos símbolos individuais e coletivos. Então, nós encontramos nos sonhos uma forma de expressão, de manifestação do nosso inconsciente, uma forma sempre disfarçando a realidade, distorcendo a realidade. Para isso temos recursos em psicanálise, por meio da associação livre, a possibilidade de encontrar nessa técnica a revelação desse sonho manifesto, desse sonho latente. Quais elementos encontraríamos como material de sonhos nessas expressões que lhes dizia no início? Nós vamos encontrar alguns elementos edipianos, experiência do complexo de Édipo, não bem trabalhada, não bem resolvida. Aí vamos encontrar ruídos, vamos encontrar sinais, manifestações do acervo do nosso inconsciente. Vamos nos dar conta de um simbolismo que se apresenta nas imagens, nas condensações, nos deslocamentos. E, portanto, experimentar o sonho e se permitir trabalhar o sonho numa relação terapeuta-analista analisando, é justamente se permitir a uma análise que nós chamaríamos assim, uma análise personalizada, para trabalhar memórias carregadas no inconsciente, para trabalhar eventos do passado, para trabalhar experiências emocionais, experiência de fortes emoções, evidentemente lembrando que um dos benefícios do sonho é a estruturação da personalidade, é o equilíbrio psíquico. Até aqui tudo bem? Bem, diante desse quadro e dessas diversas expressões, diante da importância dos sonhos, do lugar dos sonhos no equilíbrio da vida psíquica,
E o sonho é vital para a nossa existência. Portanto, nós, psicanalistas, vocês futuros psicanalistas, aqui muitos candidatos não ao exercício, mas ao conhecimento da psicanálise, encontramos no sonho um canal, segundo Freud, de nos comunicar com o nosso inconsciente. O inconsciente encontra no sonho uma forma de nos permitir, de se comunicar conosco. Portanto, para se trabalhar técnicas, terapia do sonho, a psicoterapia dos sonhos, é importante que tenhamos habilidades especializadas. Uma frente interessante, dizia vocês. Aqueles que se autorizarão formados em psicanálise precisarão experimentar o domínio da técnica da terapia dos sonhos. Lembrem-se disso. Evidentemente, nessa terapia, nós vamos identificar comportamentos padrões, vamos identificar diversas formas de expressões da emoção, dos sentimentos, podemos identificar traumas não bem trabalhados, podemos identificar bloqueios emocionais ainda instalados e a experiência da associação livre, a experiência da técnica terapêutica em sonhos, ela produz insights. E ela conduz à transformação, à estruturação da própria personalidade. É uma forma de interpretar os sonhos, é uma forma de revelar segredos, desejos, de resolver problemas. Vocês não imaginam, ou podem imaginar, o potencial terapêutico dos nossos sonhos. Portanto, aquele exercício que eu disse a vocês que fiz durante um período de minha vida, registrar os sonhos durante um período, para identificar padrões de comportamento, para identificar símbolos recorrentes, para identificar temáticas que estão sempre a retornar. É muito interessante, vale a pena. Terminando essa breve consideração, é interessante fazer uma observação ainda a respeito do significado dos sonhos. Os sonhos permitem que nós tenhamos uma compreensão melhor do nosso inconsciente. Os sonhos permitem que tenhamos uma compreensão melhor do nosso inconsciente. Sabemos que os sonhos tratam da satisfação simbólica dos nossos desejos. Os sonhos abordam a satisfação simbólica dos nossos desejos. Quantos desejos não são realizados? Quantos desejos não são reprimidos? Quantos desejos estão aí nos porões do nosso inconsciente, nas criptas? Freud deu seu foco, e vou trazer logo em seguida Jung. Freud deu seu foco para desejos reprimidos e conteúdo sexual dos sonhos. Evidentemente, por meio da livre associação, ele se permitiu interpretar os símbolos, de modo especial os símbolos sexuais. Esta era a linha freudiana. Trabalhar os desejos reprimidos e trabalhar os conteúdos sexuais que se apresentam nos sonhos.
Por outro lado, Jung deu uma ênfase muito grande também ao simbolismo, onde introduziu a questão dos arquétipos coletivos, simbolismo individual, simbolismo coletivo. Quando nós falamos dos arquétipos, nós vamos lembrar um pouquinho da nossa ancestralidade. Jung considerava muito o contexto pessoal, evidentemente, a história de cada um, a nossa história, e focou o simbólico individual e o simbólico coletivo. Quem sabe tenhamos oportunidade, em uma das aulas que ainda se seguirão, de trabalhar o inconsciente coletivo, de trabalhar os arquétipos em Jung, muito interessante. Aí encontramos aspectos conscientes da vida e do mundo. Na visão de Jung, o sonho não só revela desejos reprimidos ou desejos e conteúdos sexuais, mas Jung ampliou a possibilidade da interpretação dos sonhos, dizendo que os sonhos apresentam aspectos da vida diária, do dia a dia, do mundo, informações para o nosso autoconhecimento, insights que são produzidos a partir do sonho e que nos ajudam a equilibrar a nossa psique. Reforço muito a ideia dos padrões universais. Em falando dos padrões universais, estamos a falar da experiência humana ao longo de sua existência, experiência essa acumulada, quando Jung aborda a questão da ancestralidade, desse legado passado de geração em geração. Quase estamos a falar de um código, um DNA carregando nossas experiências do passado. Jung valoriza muitos elementos básicos na sua visão para interpretar os sonhos. São eles os arquétipos, que nós poderemos abordar com mais sossego, de modo didático, as sombras presentes por meio das repressões no inconsciente, a persona, aquele personagem que se apresenta e representa ao mundo social, o self, na visão de Jung, trata-se da totalidade da personalidade, e ele traz um binômio muito interessante quando ele fala da ânima e ânimos. Essa expressão simbólica feminina e expressão simbólica do masculino. Então, sabemos um pouco dos sonhos, entendemos que ele se manifesta como um mecanismo de equilíbrio psíquico, manifesta-se também como um mecanismo de organização da memória, de equilíbrio, por meio da manifestação dos desejos não atendidos. Evidentemente, fechamos aqui com a ideia e com o lugar da psicoterapia. Os psicoterapeutas, desde Freud aos dias de hoje, reconhecem os benefícios dos sonhos. Ajudam no autoconhecimento, na autoexploração, permite melhor compreensão emocional e, de fato, ajuda a resolver muitos conflitos. Bem, são breves considerações, passamos dos nossos 10 minutos. Passo agora, então, a apresentar
nossas reflexões a partir do bom dia, nossas reflexões a partir da mitologia grega. Na sequência, apresento as leituras psicanalíticas e fecharei com mais 3 temas para redações na perspectiva da psicanálise. Evidentemente, não me esquecerei de sinalizar a vocês 2 mapas mentais e 2 artigos didáticos e pedagógicos tirados do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas para dar um suporte à iniciação, ao ensino e aprendizagem de vocês. Bem-vindos ao nosso trabalho, que nós façamos desse espaço um espaço favorável à nossa aprendizagem. Vamos então aos nossos recursos, vamos às nossas apresentações. São 16 horas. Vamos de um provérbio chinês. O segredo para se andar sobre as águas é saber onde estão as pedras. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos ao nosso primeiro texto? Vamos então ao nosso primeiro texto, a nossa reflexão. O segredo para se andar sobre as águas, entendido evidentemente de um modo metafórico, uma metáfora, trata-se da habilidade de navegar por desafios complexos e aparentemente impossíveis. Pode ser explorado por meio de uma breve reflexão. Além disso, vamos conectar essa ideia com a teoria dos sonhos de Freud. Explorar como os insights inconscientes podem orientar nossa habilidade de encontrar as pedras nos desafios da vida. Avançando. Uau! Para andar sobre as águas ou superar os grandes desafios, é essencial identificar onde estão as pedras, ou seja, onde estão as oportunidades e soluções ocultas. Freud acreditava que os sonhos são realizações de desejos e representações de desejos inconscientes. Nesse contexto, os sonhos podem ser vistos como uma forma de perceber e antecipar desafios psicológicos subliminares, funcionando como pedras que sustentam nossa caminhada por meio de dificuldades emocionais e psicológicas. Saber onde estão as pedras, então, requer não apenas visão, mas também um planejamento cuidadoso para transitar de uma pedra segura a outra. Freud destacou a importância dos processos mentais secundários, pensamento racional e organizado, no manejo dos conteúdos revelados no sonho. Assim, como usamos a razão para planejar passos seguros em terreno instável, os sonhos podem ajudar a organizar nossos pensamentos inconscientes e dirigir nossas ações conscientes. Andar sobre as pedras exige equilíbrio constante e controle sobre nossas reações e emoções, especialmente em situações de pressão ou incerteza. Em sua teoria, Freud sugere que o equilíbrio entre os desejos do id, instintos básicos, as demandas do superego, normas sociais e morais, e as capacidades do ego, mediação realista, é fundamental. O sonho, muitas vezes, expressam esse jogo de equilíbrio interno, revelando conflitos e soluções potenciais. A capacidade de adaptar-se e persistir diante dos obstáculos é essencial para andar sobre as águas. Freud enfatizava a dinâmica do inconsciente em adaptar-se a traumas e conflitos internos. Os sonhos podem ser uma forma de processar e adaptar-se a essas tensões,
ao permitir uma forma de resiliência psicológica por meio da simbolização e elaboração inconsciente. Por meio da experiência de enfrentar desafios, ganhamos insights. Freud via os sonhos como janelas para o inconsciente, oferecendo insights profundos sobre nossos desejos, nossos medos e a nossa própria identidade. Assim como os sonhos proporcionam autoconhecimento, reconhece onde as pedras estão em nossos desafios diários, nos ajuda a compreender melhor quem somos e o que podemos superar. Pensemos nisso. Uma segunda mensagem nos chega por meio da figura de Prometeu, conhecidíssima de vocês, já que batizamos um espaço pedagógico com o mito de Prometeu, então temos muita familiaridade à figura de Prometeu. A figura de Prometeu, que desafiou os deuses ao roubar o fogo para conceder à humanidade, oferece uma rica metáfora para explorar as dinâmicas psicológicas e os impulsos humanos sob a perspectiva da psicanálise freudiana e seus desenvolvimentos no século XXI. Fica a vocês, compromisso, propósito da leitura do texto e reflexão. Busca pelo conhecimento e a transgressão, fardo da culpa e da responsabilidade, preço da liberdade e da autodeterminação, impacto da inovação no desenvolvimento pessoal. Finalmente, não estamos com números, vamos limpar aqui. Conhecimento como ferramenta de empoderamento e opressão. Perfeito? Esse exame detalhado por meio do mito de Prometeu proporciona uma maneira de entender e refletir sobre os complexos dilemas enfrentados pela humanidade no século XXI, usando a psicanálise como uma lente para investigar a eterna tensão entre a inovação e ética, liberdade e responsabilidade, poder e vulnerabilidade. Compromisso de vocês, leitura, revisita esse texto. Vamos para o próximo bloco. Apresento a vocês rapidamente o mapa mental, sonhos como realizadores de desejos, evidentemente na perspectiva de Freud. Apenas os elementos que permitirão a nossa reflexão. Estamos a falar da teoria freudiana a respeito da interpretação dos sonhos. O desejo reprimido tem um lugar de destaque nessa teoria. Precisamos falar do papel da censura, modificação do desejo para aceitação pelo ego. Vamos abordar simbolismo e conflito psíquico. Luta entre desejos reprimidos e a questão da moralidade. Com relação ao conteúdo dos sonhos, já sabemos do conteúdo manifesto, conteúdo latente, a realidade que se apresenta de um modo disfarçado, no latente e no manifesto, mecanismo de transformação, quando falamos dos três, condensação, deslocamento, simbolização, dramatização, análise dos sonhos por meio da associação livre, para revelar os desejos ocultos. Quanto aos tipos de desejos nos sonhos, podemos falar de desejos sexuais, desejos de poder, desejos infantis, desejos proibidos, desejo de realização. Quanto ao inconsciente, evidentemente, por meio dos sonhos, nós temos a expressão do inconsciente. O sonho acaba sendo uma válvula de escape para o inconsciente. Temos a experiência da repressão e liberação, justamente a dinâmica que opera, dinâmica entre reprimir durante o dia e liberar à noite, emoções, sentimentos, experiências, problemas. Os insights psicológicos que nos são dados por meio dos sonhos nos revelam um pouco da nossa
personalidade oculta, conflitos internos, aquelas lutas internas que se manifestam por meio dos sonhos, evidentemente lutas internas a partir da nossa experiência diurna, de enfrentamentos, de experiência, de emoção, e o sonho também com a possibilidade do autoconhecimento. Temos aqui, em relação à censura, uma leitura do sonho, a função da censura, que filtra e altera o conteúdo inaceitável, justamente trabalhando de modo simbólico, trabalhando com deslocamento, condensação, dramatização, transformação dos desejos, para que chegue até nós de uma forma aceitável. Freud vai falar também de uma elaboração secundária. Os sonhos trabalham símbolos e metáforas na expressão dos desejos reprimidos, decodificação dos símbolos, a necessidade da interpretação. Em termos de benefício para a saúde mental, a necessidade da catarse emocional, é necessário libertar realmente essas experiências, essas impressões, essas emoções reprimidas, precisa liberar, por isso o sonho tem a sua função. O sonho procura garantir um equilíbrio psíquico para manter uma estabilidade mental. Impacto dos sonhos repressivos, consequência de não realizar os desejos. Então, sonhos têm um impacto por meio da experiência da repressão. Terapia dos sonhos, muito usada na psicanálise em termos de tratamento, e trabalhar resolução de conflitos. O sonho em terapia permite que se compreenda melhor os desejos reprimidos. Do ponto de vista da ciência, da teoria, muitos debates científicos questionando justamente a questão da universalidade da teoria, podemos conversar, diversas interpretações, outras visões, com certeza vamos abordar algumas, já disse a da visão de Jung, limitações do método, justamente devido à comprovação empírica da experiência, evolução da psicanálise, nós estamos diante de novas teorias, novas perspectivas, novas abordagens, novas metodologias. Do ponto de vista da cultura, experiência da diversidade cultural, e aí conforme a cultura, conforme significados e interpretações. A questão dos sonhos e mitologia, já tenho feito muito uso desse recurso aqui com o nosso grupo, por meio das tradições culturais e religiosas, via literatura, via diversas expressões da arte, a universalidade dos símbolos, alguns símbolos, segundo Jung, muito comum em todas as culturas, sonhos como fonte de sabedoria, verdade, nos ajudam a tomar decisões e nos orientam, permite novas conexões, o uso que se faz do sonho, da metodologia, via sonho para se trabalhar em psicoterapia, para se fazer tratamentos psicanalíticos, psicológicos, insights terapêuticos que se consegue em diversas revelações em tratamentos. Existem técnicas, nós já falamos da associação livre e outras, uma abordagem sobre sonhos e trauma, papel na cura e na compreensão dos traumas, crescimento pessoal favorável. Finalmente, quanto ao desenvolvimento pessoal, é necessário, interessante e tem benefício a autoexploração, até no sentido de se conhecer melhor. Os sonhos estão ligados à criatividade, promovem novas ideias, promovem insights para projetos. Os sonhos guiam decisões, influenciam os nossos caminhos, permite melhor entendimento emocional e os sonhos integram as nossas experiências. Incorpora insights que se manifestam na nossa vida consciente. Fenomenal. Vamos ver o outro mapa.
Aqui nós estamos diante da estrutura dos sonhos. Vamos ver se eu abro. Vamos abrir de uma outra forma. Cá estamos, consegui abrir a estrutura dos sonhos. Evidentemente, muitos elementos que apareceram no primeiro mapa vão aparecer no segundo, mas só para que a gente possa ir assimilando alguns conceitos, alguns elementos. Estamos a falar dos sonhos na teoria freudiana. Já estamos familiarizados com o que é conteúdo manifesto, conteúdo latente, relação entre o manifesto e o latente, uma ligação simbólica entre os dois, a importância do sonho na psicanálise. Depois, trabalho dos sonhos, quer dizer, quais os benefícios que o sonho nos traz, desde que consigamos fazer a interpretação, dos mecanismos de transformação, o fenômeno do deslocamento, condensação, dramatização, a censura onírica, aquela filtragem que o sonho faz para proteger o nosso ego, elaboração secundária, aquela narrativa coerente, a função psicológica trata-se sempre de equilíbrios entre desejos reprimidos e censura. Outros elementos, o que nós temos que definir? Condensação, o que é? Deslocamento, o que é? Simbolização, do que trata? Vamos ver, deslocamento aborda condensação, pegamos por condensação, definição de condensação, questão da economia de conteúdo, simbolismo, exemplos e análise de condensação. Deslocamento a mesma coisa, transferência de emoção, a importância, distração da censura, exemplos práticos, interpretação de deslocamento. Simbolização, terceira variável, uso de símbolos, linguagem dos sonhos, interpretação cultural, exemplos e decodificação. Elaboração secundária. Do que se trata? Criação de narrativa, lógica onírica, racionalização pós-sonho, relato do sonho, análise da narrativa. Quanto ao conteúdo manifesto, aspectos, quanto ao conteúdo latente, aspectos. Interpretação dos sonhos, metodologias técnicas e saúde mental. Esse mapa, evidentemente, complementa o primeiro, mas ele é muito rico em detalhes. Vale a pena olhar o mapa, evidentemente que o mapa representa o artigo que será anexado. O mapa é apenas um aperitivo, uma provocação dos elementos que vão ser trabalhados, e quando você se volta para o artigo que tem o mesmo tema, você se dá conta que o artigo, de uma forma descritiva, traz detalhes, traz melhores explicações a respeito disso. Perfeito? Avançando, aqui nós temos um artigo simplificado do primeiro mapa, sonhos como realizadores de desejo. Então, se lá nós tínhamos a estrutura dos elementos principais, aqui você tem um texto. Trata-se de uma leitura dirigida, por isso que existe uma outra letra avermelhada para chamar a atenção de vocês a respeito de alguns tópicos. O mesmo acontece no segundo artigo. Apenas um momento. Cá estamos diante do artigo, estava fora da ordem. O segundo artigo, estrutura dos sonhos, foi o segundo mapa mental apresentado a vocês. Realmente, os dois mapas são estimulantes, são persuasivos, são convidativos para um aprofundamento. O aprofundamento a gente faz pela leitura destes dois artigos, tirados do Instituto Brasileiro e que se apresentam numa linguagem palatável, numa linguagem didático e pedagógica, na perspectiva do nível básico. É possível ler e compreender. Perfeito? Vamos para o próximo recurso. Leiam, passem pelo mapa para identificar aqueles elementos que chamam mais a atenção de vocês e voltem depois para esse texto apequenado, quase que ajustado às necessidades de vocês, com destaque nas partes mais importantes. Esses dois textos vão aparecer no final de todos os anexos. Aí eles aparecem na originalidade, o texto original, o artigo original. O artigo original, ele sempre vem acompanhado de vídeos explicativos,
de teóricos do mercado a respeito do sonho. Sempre vale observar o texto original pelos vídeos que eles apresentam. Ajuda no aprofundamento. Então vamos à sequência agora dos outros recursos. Como combinamos também, sempre fará parte das nossas aulas uma leitura na perspectiva da psicanálise de um personagem histórico. Recentemente fizemos de Van Gogh, hoje estamos a falar de Ludwig van Beethoven, conhecidíssimos de vocês. Evidentemente, sempre na perspectiva da psicanálise. Vale a pena? Vale a pena, porque essa leitura ela é um convite para aguçarmos a nossa sensibilidade, para que a gente possa se dar conta da experiência, do sofrimento, das dores de muitas pessoas. Evidentemente, tenho que trazer pessoas conhecidas de vocês, mas essas pessoas existem no anonimato, no nosso entorno, na nossa sociedade. A grande lição de tudo isso é que, já comentei com vocês, uma deficiência da nossa parte, uma fragilidade da nossa parte, um trauma vivido, um conflito muitas vezes histórico que carregamos e superamos, uma experiência muito forte de dor, de angústia, de depressão, de limitação, pode ser a porta de uma criatividade, pode ser a porta de um potencial, pode ser a porta de uma expertise, pode ser a porta de um talento. Daí, pedagogicamente, didaticamente, apresento a vocês personalidades históricas em diversas áreas para que a gente se dê conta dessa realidade que existe, para que a gente possa olhar para a gente mesma. Nos damos conta das nossas limitações, mas podemos superar as nossas limitações. Já lhes contei 2 experiências que eu tinha na adolescência e superei. E elas redundaram em frutos. Já dizia a vocês que eu tinha um medo enorme de me apresentar em público. Era uma pessoa muito tímida. Contei a vocês aquela experiência de que se eu estivesse a ler uma folha de papel em público, tal tremedeira poderia rasgar aquela folha. Tal atenção à minha experiência. As primeiras. Contei a vocês a minha experiência da primeira vez que fui tocar piano em público e o apresentador ficou com delongas, falando e falando de mim. Hora de início da música, misturei visualmente as teclas brancas e pretas, até me acalmar e começar a música. Vejam como limitações, experiência de timidez, de reserva, podem ser superadas. Depois de um tempo, na minha vida adulta, na minha vida de profissional, cheguei a falar para um público de mais de 1.000 pessoas, em palestras, em seminários, pelo Brasil afora. Como diz a minha timidez, me fez até me colocar em palestra na Itália, falando a educadores. Então vocês vejam, quando nós vencemos uma limitação, aquela limitação pode ser a porta de um potencial. Pode ser uma pedra filosofal. Uma pedra preciosa que precisa ser trabalhada. Um diamante a ser lapidado. Vale a pena. Então temos a figura de Beethoven. Minha proposta era sempre de trabalhar, a partir do 7º módulo, sempre me circunscrever aos 30 minutos, no máximo 45 minutos. Portanto, hoje já passei, então vou
agilizar os passos. Então, vou apresentar a vocês os documentos que estão na sequência. Observem. Aqui nós estamos diante da primeira leitura de 6. Observem o título, Trajetória de Beethoven 1/6. O segundo texto, Sexualidade e Tecnologia, uma breve reflexão. Sempre se trata desses textos, eles são convidativos, esses textos são pedagógicos, sempre trata de iniciação na problemática, iniciação nesse contexto. Então, sexualidade e tecnologia, despersonalização e virtualidade, acessibilidade do material pornográfico, redefinição de privacidade e consentimento, tecnologia como extensão do corpo, impacto nas relações tradicionais. Perfeito? O próximo texto, leitura psicanalítica, a inteligência emocional. Estamos a falar do campo da psicologia da aprendizagem. É o terceiro texto, autoconhecimento e desempenho acadêmico, autogestão e resiliência, empatia e relacionamentos interpessoais, habilidades sociais e adaptação, regulação emocional e aprendizado contínuo. Próximo texto, fragilidades, a dependência tecnológica, muito interessante, natureza da dependência tecnológica, impacto no desenvolvimento social e emocional, fuga da realidade, busca por gratificação imediata, restabelecendo conexões humanas autênticas. Vamos para o próximo texto. O quinto texto, a integração da tecnologia e da virtualidade. Estamos a falar da estruturação da personalidade. Então, impacto na estruturação da personalidade do campo da tecnologia e da experiência da vida digital, vida virtual. Construção da identidade em ambientes virtuais, dissonância entre o eu real e o eu virtual, impacto das redes sociais na autoestima, realidade virtual e experiência sensorial, promoção de relacionamentos autênticos. E vamos para o último texto, pensamentos de efeito, né? Pensamentos, a semelhança dos aforismos, pensamentos de efeito. Vamos fazer uma correção que ficou horrível. Pensamentos de efeito. Então, pensamentos são frases. Vocês já se deram conta que eu sou o homem das frases. Desde o tempo de ensino médio já me chamavam de o homem das frases. Pensamento de efeito, então observe, a ansiedade do século XXI. Interessante, aqui é o texto corrido, vocês poderão depois fazer a leitura de um modo satisfatório. Vale a pena? Vale a pena o mergulho. Pensamento de efeito. O pensamento que foi colocado aqui é o seguinte, a ansiedade do século XXI pode ser o eco distante dos desejos reprimidos da infância. Observem a frase. Esta é a frase em destaque. A ansiedade do século XXI pode ser o eco distante dos desejos reprimidos da infância. É muito interessante. Vale a pena? Vale a pena. Terminamos as leituras psicanalíticas, 6, conforme combinamos para o 7º módulo, e vamos às 3 provocações de redações. A primeira redação temática. Já apresentamos 3 no encontro da aula passada. Estamos a apresentar mais 3. Sempre estaremos a apresentar 3 propostas temáticas de redações na perspectiva da psicanálise. Então, observe, são sempre temas conflitivos.
São sempre temas provocantes. O tema de hoje, psicanálise e o desafio das neurociências. Depois vocês leiam, vale a pena. O tema é o conjunto todo em destaque, em vermelho. Debate sobre a relação entre psicanálise e neurociências, incluindo críticas e potenciais sinergias. Discussão sobre como as descobertas em neurociências desafiam ou complementam as teorias psicanalíticas. Muito interessante. Vamos para o segundo tema redacional: psicanálise e fenômenos sociais. Estudo de como a psicanálise pode ser utilizada para entender fenômenos sociais contemporâneos, como populismo, movimentos sociais, crises identitárias, oferecendo insights sobre a dinâmica de massas e o inconsciente coletivo. Vale a pena? Vale a pena. Veja com carinho, conforme seu interesse, e depois você faça o teu trabalho. Vamos para o terceiro tema: ecopsicanálise. Interessantíssimo. Psicanálise e a crise ambiental. Introdução ao campo emergente da ecopsicanálise, que integra questões ecológicas e psicanalíticas para abordar a ansiedade climática e a relação do ser humano com o ambiente natural. Também um texto direto, mas vale a pena. Ao fazer isso, vamos por curiosidade, a ecopsicanálise não apenas enriquece a psicanálise como uma dimensão ecológica, mas também contribui para uma abordagem mais holística e profundamente enraizada na solução dos problemas ambientais contemporâneos. Mais 3 temas dentro da redação temática na perspectiva da psicanálise. Meus caríssimos, o nosso tempo já nos pede que saiamos dos holofotes. Caminhamos bem, mais um encontro, mais um tijolinho na nossa construção para a compreensão dos sonhos em Freud. Fizemos uma breve abordagem de Jung, alguns elementos junguianos, mas o nosso foco é Freud. Entender os sonhos em Freud. Muito interessante. Estamos a colocar os elementos que permitirão que possamos montar o nosso cenário para compreender. Trata-se de um grande mosaico. Estamos a colocar as peças para nos darmos conta da pintura que aí se encontra. Façam um bom trabalho, bastante paciência, bastante foco, bastante disposição. E continuamos, acreditem, caminhando na mesma direção. Não me transformem em oponente. Estou com vocês, ao lado de vocês, e caminhamos juntos. Não alimente distratos que não vale a pena. Acredita em mim. Relações saudáveis, sempre, em busca do melhor. Bom trabalho, bom estudo.